Oi, gente. Acho que conseguimos dessa forma, né? Rodrigo, oi, Dri. Rapaz, tô aparecendo? Ah, agora foi, a garota. Ó, Ai, tudo meu Deus, vou ter que bom? administrar esse Ah, negócio aqui, então, coisa difícil. primeira coisa, colocar o título da Ah, live. Você vai lá nos ai, meu Deus. comentários. Tá vendo onde está Ah, peraí. comentar para você? Uhum. Aí você vai escrever lá, psicologia no paraquedismo militar. Ai, que lindo, gente. Como não? Como não aparecer assim, gente? Ficar só na voz? Não dá. Muita saudade, há Ah, muito tempo sem se ver, gente. Conseguimos. Só não vai ter aquela surpresa que eu tinha preparado, mas daí a gente deixa para próxima. Das, poxa. fo das fotinhas. Tem que Aí manda salvar no final. publicar? Bota publicar e depois você clica em cima da frase, porque ele vai perguntar: quer fixar o comentário? Aí você vai fixar, porque aí vai ficar isso. Aí clica na. Vê Aí se eu aparece clico. assim: quer fixar o. Ok. Ah, Ê! pronto, A gente só conseguimos. inverteu aqui as cadeiras, gente, mas tá tudo certo. É, vai dar tudo certo, vai Já dar tá tudo dando. certo. Pensamento positivo. Então, assim, o pessoal está Caraca, entrando, vamos lá. claro, queria, enfim, já Uhum. me apresentei, então vou, para a gente não perder tempo, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente. Tá melhor que a Renata, você, ó, que ela falou. Só lembre ela de salvar a live no final, hein? Que isso Ih, meu é o Deus, aí nosso vocês estão querendo mantra. demais. É o Estão nosso querendo mantra. demais. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para Clarice Medeiros, a nossa convidada de honra, que também é membro fundadora da Soperge. Como eu falei, a gente está encerrando hoje com chave de ouro a nossa semana da Soperge, que foi sobre os esportes não convencionais. Então, a ideia foi trazer um pouquinho, né? E é o que a Clá vai falar do trabalho que ela realizou dentro dessa modalidade, que não é uma modalidade tão recente assim. Então, eu vou pedir para primeiro ela se apresentar, e aí a gente fez um roteirinho e vocês podem ir mandando perguntas e a gente vai mediando aqui. Então sejam todos bem-vindos e já agradeço a Clara pelo aceite do. É Clara, gente, eu não consigo chamar de Clarice. Então, Ah, minha companheira, obrigada. né, de profissão, de Aham, corrida, claro. então, tá. Imagina, Clarice parece que eu tô levando esporro. É. Mas vamos lá, fala um pouquinho de você, se apresenta aí para o pessoal. Bom, para quem não me conhece, sou Clarice Medeiros, né? Eu sou psicóloga formada pela FRJ, é, sou mestre em teoria psicanalítica, formada pela FRJ também, no programa de teoria psicanalítica, especialista em psicologia clínica, tenho formação em psicologia do esporte pelo CEP, com a turma do Paulo, né? E sou doutora em psicologia clínica, defendido ano passado, graças a Deus. Enfim, pela PUC, né? Aham. Eu sou atualmente eu sou professora da Veiga, da Universidade Veiga de Almeida, coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada da Veiga de Almeida também, né? E lá eu também sou supervisora de duas equipes de psicanálise e professora da pós-graduação também, Uhum. né? Bacana. E E o atuo em currículo. consultório. Aham. E você atende, né? Só curiosidade aí que talvez apareça, você atende atletas e não atletas também, né? No consultório. Hoje eu tenho bastante, assim, bastante não, tô full time praticamente dedicada ao consultório, né? Pessoas não atletas. Tem gente que é atleta, que foi ex-atleta, na verdade, Uhum. ou com alguma ligação ao ramo, né, no ramo, mas não é um trabalho efetivamente não, não é um trabalho nada de psicologia de esporte, é um trabalho de análise, né? Uhum. É, mas trabalho sim. É. A Clá tem um currículo aí, né, gente? Eu acho bacana porque oportunizar também outras abordagens, né? A gente não tem essa intenção de só falar de uma abordagem. Então, vocês viram que ao longo da semana
A gente trouxe vários olhares, né, que debruçam sobre a psicologia do esporte, e com a Clarice não é diferente. Lacan te ama, mandou o recado. A Cristiane já fez uma pergunta, Cris, ela vai responder já já, né, para saber como é que é a questão da psicanálise no esporte, no paraquedismo. Ela vai falar disso, a Cris que é de São Luís, está sempre aí acompanhando nossas lives. E aí a ideia é exatamente essa. Antes de falar sobre o trabalho especificamente, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, a Clarice tem um artigo, né, que ela me mandou, muito bacana, e se ela autorizar, a gente disponibiliza lá no nosso Instagram, junto com a Thaís Rueda, né? Que é a psicóloga também, nossa querida amiga, e que fala exatamente sobre os fatores psicológicos que influenciam no paraquedismo militar. Então, eu acho que é interessante você falar um pouquinho assim da história do esporte, da modalidade e dessa relação que tem, né, com a questão mesmo como surgiu, né, no pós-guerra, a questão militar associada ao esporte e as modalidades que estão associadas, o paraquedismo militar sendo uma delas. A gente tem, assim, na história do esporte, né, desde muito cedo associado à ideia das guerras, né, você vê dos gregos, né, que os gregos usavam, os atletas eram exemplos, né, para formar combatentes, né, Uhum. e assim foi. A gente tem, por exemplo, a Alemanha, a exemplo da União Soviética, né, que na Primeira Guerra Mundial utilizou o esporte como meio de disciplina dos soldados, como meio de motivação e de preparação dos soldados. Então, eles perceberam que o esporte era um meio de fazer, de formar bons soldados, bons combatentes, né? Uhum. Então, desde muito cedo, a gente tem essa relação muito colocada, né, entre militarismo e esporte. Até hoje em dia a gente vê, né, no Brasil, até atletas olímpicos, né, que são filiados, nem sei se é filiados o termo que chamam, né, Aham. mas são filiados às Forças Armadas, né, são da Marinha, são do Exército, são da Aeronáutica, né? Uhum. Então, as Forças Armadas sempre auxiliando, né? Sempre dando lugar para o esporte. Então, isso é desde sempre, acho. E mais existem esses esportes que são tipicamente militares, né? Como, Uhum. por exemplo, o paraquedismo e como, por exemplo, o pentatlo, né? Pentatlo. Heptatlo, enfim, todos Aham. os átulos que tem, né? São esportes tipicamente militares. Às vezes a gente não tem tanta notícia disso na mídia, né? Ah, esgrima também, né? Tiro, esgrima. O tiro esportivo, né? Uhum. Tem esportes que são tipicamente militares, né? Mas a gente às vezes não tem tanta notícia, a gente tem notícia do contrário, né? Por exemplo, um Sim. atleta de judô que é do exército, né? Um Uhum. atleta da natação que é, sei lá, da marinha, né? Uhum. Mas notícias desses esportes são tipicamente militares, a gente não tem tanta notícia. E o paraquedismo é um deles, Uhum. né? E me conta um pouquinho, assim, eu fiquei até curiosa, né? Porque como a gente, alinhado até com o que você falou, a gente não tem muito essa visibilidade, digamos assim, fica uma falsa ideia que talvez seja um esporte recente, né? Como eu falei no início da live, não necessariamente. É interessante até no teu artigo, você traz, assim, você pontua historicamente na evolução, acho que, não, enfim, quem tiver interesse acessa o artigo, mas a gente está falando aí, sei lá, de 1300 e alguma coisa, que já existia relatos, né, dos chineses que se jogavam nas muralhas, né, e das Uhum, torres, e com alguma coisa de um aparato que se assemelha muito ao que eles chamavam de guarda-chuva, né, como se fosse um guarda-chuva, que sei. hoje então, assim, como é que isso veio, né? E aí associado, como você falou, a questão da militar e das guerras, né? E os atletas hoje se apropriando dessas práticas esportivas e tendo essa visibilidade, né? Eu acho que talvez seja interessante salientar, porque assim, eles não entram atletas, né? Uhum, Não é que eles assim são atletas de paraquedismo e eles entram no exército, né? Ou entram na aeronáutica, ou entram na marinha, né? A maioria deles são soldados,
né? Entram lá, se alistam, né? Quando fazem 18 anos, são soldados, alguns fazem a AMAN, né? A Que é a mãe é o quê? escola. A AMAN é a escola que eles têm, né? Eu não sei o nome correto disso, né? Mas Aham. Se alguém sei lá souber do aí, pico coloca aí. o pico das agulhas negras, faltam eles aqui, né? Aham. É, esqueci, me escapou o nome correto, depois eles vão me matar por conta disso. Mas como você esquecer Alguém um botou negócio ali desse? Não, SpaceX, é isso? enfim, eles se alistam para fazer a escola, né, da Uhum. AMAN. É, não sei, é no Pico das Agulhas Negras e Aham. de lá que saem os paraquedistas, né, do Exército, por exemplo, né, que Aham. foi das Forças Militares, das Forças Armadas, eu trabalhei com o pessoal do Exército. É, e aí desses, né, tanto dos soldados ou quanto do sargento, na verdade soldados não, né, são sargentos, em sua maioria eram sargentos ou tenentes, que tinham feito esse percurso, alguns deles se destacam no paraquedismo, escola de formação É, militar, Ana Carolina exatamente. Mas botou, tem é. uma espécie. Isso, oficial do Exército, exatamente. Mas é que você está falando É, da agulhas negras. e aí, alguns deles se destacam e eles são convidados para entrar no time. Falam, ó, existe esse negócio aqui chamado Uhum. os Cometas, que Aham. é o nome do time, né? Os Cometas, e onde você vai virar atleta, né? Aham. Claro que eles não são muito distantes, né? Não são pessoas ociosas, né? Mas são pessoas assim que não necessariamente são atletas, né? Sim, Já vem de até porque a própria demanda, né, da preparação deles, né, é preciso ter um certo condicionamento. Então, o esporte, a prática, ou, exatamente enfim, a atividade física, o exercício físico está muito alinhado com essa isso, necessidade, né? Então, eles andam ali exato, em paralelo, né? Uma coisa leva a isso, outra, acaba, né? E fala um isso. pouquinho, claro, como é que a Carol até já fez essa pergunta, já estava aqui no nosso roteiro. Como é que você chegou no paraquedismo? Como é que o paraquedismo chegou até você? Como é que começou o trabalho de psicologia lá? Então, começou, vou falar isso, né? Mas numa conversa de bar, na verdade, eu tenho amigos militares, paraquedistas, pessoas muito próximas, muito queridas. E aí a gente estava conversando, um desses amigos falou, pô, é, tem uma pessoa lá Caiu de na paraquedas. EasyFax, caí de paraquedas, Boa, caí, Drix, boa, boa. caí de paraquedas lá. Literalmente. É, esse amigo, né, falou, pô, a gente tem uma equipe de paraquedas, fulano de tal, tá querendo dar um gás no time, saudade do bar também. Ai, tá querendo assim dar um gás no time, né, e tal, tá querendo se voltar mais para isso, para os esportes propriamente militares, né? O que você acha se você dá uma conversada com ele, né? Acho que ia ser legal ter um trabalho de psicologia. Ele tem encontrado alguns problemas lá. O que você acha? Vamos lá, né? Não é, vamos ver. Vamos ver. Aí eu fui Tô lá fazendo. conversar, né? Na época eu não lembro se ele já era major. Não, eu acho que ele já era major, depois ele vai brigar comigo, mas é o Major Davi Sampaio, Vai ficar lá gravado. na. Vai ficar gravado, ai meu Deus do céu. É, senão ele era capitão, né? Mas enfim, eu fui conversar com ele lá na EasyFX. Ele me explicou, né, como é que funcionava. Eu coloquei para ele, né, algumas situações, algumas questões. Falou, tá bom, então gostei, vou conversar lá com o coronel responsável pela equipe. Mas deixa eu E aí só ele te cortar, só uma. fala. Desculpa, já te cortando. Mas uma curiosidade minha, assim. Ele já tinha uma noção do que era o trabalho do psicólogo, assim. Eles já foram assim: a equipe tá com a demanda tal e a gente acha que um psicólogo seria interessante. Ou a gente quer, ou tinha esse olhar mais de preparação global dos militares e de achar que isso seria importante. Ou era alguma coisa assim, eles não têm noção, mas sabem que psicologia é importante.
Então, o Sampaio, sabia que isso era importante, vinha chegando a ele algumas questões, Uhum. né? Mas eu acho que ele não sabia ao certo como que era efetivamente O feito esse trabalho. trabalho e Uhum. como que isso poderia agregar, sabe? Uhum. Aham. É, e isso foi ganhando corpo depois, né? Porque o Sampaio, na verdade, ele fica lá na SFX, na Urca, né? Uhum. E o lugar do time de treinar é lá na. Né, tá escapando os nomes Ó, hoje. para Lá quem na Avenida Brasil, lá em Deodoro. só situar, porque tem pessoas aqui que estão acompanhando a gente que não são do Rio. Então, só para vocês entenderem, a Escola de Educação Física do Exército, que é na Urca, e tinha esse outro polo, que é na Avenida Brasil, que já é um pouco É. mais distante, né? Então, são dois polos de treinamento que eles realizavam, era isso, então? Não, na verdade não. A Exefex, né, Aham. que era o local onde o Sampaio atuava, né, mais com questões administrativas e tal. E lá, lá na Vida do Brasil, lá em Deodoro. Deodoro, né, era onde eles ficavam. Então os É no paraquedistas Cefam? todos iam Cefam para da lá. Marinha, né? Não, você foi da Marinha. Aham. Era lá onde eles ficavam, né? Uhum. Então, assim, aí eles tinham toda a logística lá, entende? Uhum. Então, assim, e aí quando eu fui para lá, eu conversei lá com o coronel responsável pela equipe, né? E o coronel também, assim, com diversas demandas, acho que umas demandas dele mesmo, assim, né? Das coisas que ele sentia muita dificuldade. Uhum. E depois dessa conversa com esse coronel, eu converso com a equipe, né, para saber um pouco isso, né? Quais são as demandas, o que eles vêm sentindo, o que eles estão é, experienciando, por que eles acham que isso é importante, se eles não acham que isso é importante, que eles podiam ser sinceros também, porque vem, né, uma pessoa de Aham. paraquedas, É, é caiu de colocada ali e paraquedas fala, literalmente. então, né, agora vocês vão trabalhar com essa mulher aqui que é psicóloga, né? Acho que até para você entender É, qual universo, assim, onde eu estou chegando, né? O que que eles onde eu estou sabem, pisando, onde porque eu eu estou também não pisando. fazia a menor ideia, né? Não Sim, fazia a sim. menor ideia, E falar né? nisso, você sabia qual era o É, objetivo assim, qual é o objetivo da modalidade, né? O objetivo do paraquedismo. Eu vi que tem algumas formações que eles fazem, né? você tem três modalidades competitivas, né? Foi isso que eu fui. Aí é isso, né? Você precisa entrar e precisa se ambientar do que é o treinamento, Conhecer. do que é essa realidade, do que é a competição, quais são as regras e tal, né? É, eles têm três modalidades, né? Que é a formação de velame, que era uma modalidade que eles não praticam, que é essas que talvez seja mais familiar para a gente, que a gente vê essas figuras no céu, vários paraquedistas Aham. fazendo figura no céu. Isso é uma coisa que eles não faziam. É uma coisa mais voltada para o civil, uma prática mais do civil. E o FQL, que é a formação de grupo, então, é a aterrissagem, tem um nome específico para isso, que é individual, né? Uhum. Então, assim, essa que é a da aterrissagem, que é individual, você tem duas possibilidades. Tal como, por exemplo, na ginástica olímpica, né? Você tem a sua prova, que aí É a vale por prova. você, e você é campeão na prova, ou você compete junto com a equipe, mas de maneira individual, né? Uhum. Então, o somatório dos seus, né, faz o valor da equipe. Uhum. E tem o FQL, que foi a modalidade que a gente trabalhou mais, porque era o objetivo deles, né, que é da formação grupal. Então, eles têm uma infinidade de figuras que eles precisam decorar, Reproduzir. num X espaço do tempo. Né? Então, assim, no dia antes da competição, é sorteado a sequência, né? Então, pode ser, sei lá, AJF. Uhum. Né? Então, eles têm que fazer a AJF o maior número possível, né, em espaço de mais ou menos 30 segundos. 30 segundos para Né? fazer. 30 segundos para fazer, que depois tem que desarmar para cair. Né? Então, era isso. Né? São essas três possibilidades. Né, e aí entra nessa, que é interessante, a especificidade da modalidade, né? Você inicia então o trabalho lá,
E aí, pelo que a gente conversou um pouquinho, existiam algumas dificuldades, né, com relação principalmente à questão de equipamento, a logística de treino, né? Assim, como é que era isso? Porque assim, esse foi a maior dificuldade, eu acho que a maior queixa que eles têm, né? Uhum. Porque diferentemente dessas modalidades comuns que a gente encontra, né? Que você pode treinar todo dia, se você não for treinar, vai ser de uma forma ocasional, né? Uhum. Mas você tem um espaço onde você pode treinar todo dia, eles não, porque não tem lugar para salto no Rio de Janeiro. Aí eles iam para São Paulo, né? Eles tinham duas opções, na verdade eles tinham três opções, né? Ou vai para Resende, Uhum. mas em Resende, que é uma cidade, né? Tem gente que é de fora, né? É uma Aham. cidade fora do município do Rio de Janeiro, né? Perto, mas fora. Mas Resende não tem tanta infraestrutura assim para treinar. Ou eles vão para Boituva, que é para São Paulo, né? E Uhum. lá tem toda uma infraestrutura, enfim, é polo, é bem melhor, né? Mas é Imagino mais que até caro também. sim, e até para você como psicóloga, né, acho que deveria ser um desafio, porque assim, é um esporte que lida com tinha esses imprevistos, né, de sei lá, de tempo, de estrutura, de material, de Sim, logística. E você está falando de um esporte que assim, é fundamental essa questão eu imagino, né, repetição de movimento, eles mentalizarem a formação. Então, a prática é muito importante, né? Ter essa exato, sequência, essa rotina. Então, imagino que para exato. você também foi um desafio, como psicóloga, trabalhar com esse fator Foi, também, né? foi muito assim. Eu acho que foi uma prática em que eu tive que me reinventar, Uhum, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Nesses esportes não convencionais, que a gente uhum. tem que se reinventar enquanto profissional, reinventar a prática, realmente se adaptar à demanda daquele esporte e daqueles atletas, né? Então, assim, realmente, tinham coisas que eram uma limitação, não tinham o que fazer, né? Uhum. Eles se queixavam muito de não poderem treinar. Às vezes eles passavam 6 meses sem treinar, E aí, né? como é que ficava, assim? Como é que entrando mais na tua prática, assim, de atuação, de intervenção, como é que Cara, eles acontecia? Fala um ficavam, pouquinho dessa rotina. Assim, né? Porque assim, é uma questão logística muito grande, né? Porque eles precisavam, eles iam, por exemplo, para Boituva, né? Para eles uhum, irem para Boituva, é um custo que o exército tem, então, para enviar eles para lá, para manter eles lá uhum. e para alugar o avião e pagar a gasolina. Então, assim, não vale, por exemplo, para eles, valia para eles irem para fazer um salto, eles têm que fazer vários saltos, Uhum. senão é um desperdício, Uhum. né? Então tinha essa questão, quando eu entro, eles estavam tentando assim fazer vaquinha entre eles para poderem ir, para poder treinar, porque o custo é muito alto, o aluguel de avião é muito alto e às vezes não tem avião disponível porque está Uhum. em outras coisas, né, fazendo Funções, né? outras coisas, outras funções, então não é possível. É, então, assim, eles ficavam muito frustrados, muito chateados, né? O que apareceu como alternativa a isso é que eles têm uma espécie assim, de carrinho de rolimã, Ah, em que eles deitam de barriga, tipo skate, né? sim. Que eles deitam de barriga e vão fazendo as formações no Só que chão, em terra. né? Em terra, exatamente, em terra. Não é a Aham. mesma coisa, porque o tempo do ar é diferente do tempo da terra, né? Mas era alguma coisa que eles tentavam fazer para se manter ativos, né? Uhum. E tinha uma outra coisa que era tipo um trampolim, né? Porque essa da aterrissagem, você salta de paraquedas e você tem que acertar um pontinho desse tamanho Uhum. no chão, né? Então, assim, Tranquilo, fácil, assim, coisa básica. tranquilo. Né? É tipo um botãozinho de 1 centímetro, 10 centímetros,
que eles têm que acertar, né? E aí eles tinham tipo uma espécie de trampolim que eles pulavam e ficavam fazendo. Eles ficavam brincando assim, que era tipo guimba de cigarro, né? Que eles têm que ficar assim com o calcanhar, né? Fazendo Aham. esse movimento. É, Simulando mesmo, né? Renata vai tentar, tentando super ideia. simular, né? Porque a entrada do pé é fundamental, né? Aham, Até para eles não se lesionarem, sim. né? Assim, eles tinham muita lesão, principalmente por conta da coluna, porque se faz alguma coisa errada, às vezes alguma coisa escapa, o paraquedas dá nó na coluna deles. Então, assim, Nossa. tinha um que foi um atleta que eu não cheguei a acompanhar, mas conversei com ele uma, duas vezes. Ele fez uma lesão gravíssima da coluna por conta de um salto, Uhum. né? Então, assim, tudo isso demanda muito deles, né? Então, era o modo paliativo que eles tinham, era treinar dessa forma aqui, que não era suficiente, era muito aquém do que eles poderiam. É como se você Uhum. pensar, por exemplo, um atleta de vôlei ficar Sem jogando a bola para treinar, cima, sim, na tá jogando a parede bola de para cima e falar, casa. tô treinando vôlei. Não é Aham. a mesma coisa, né? Mas era o que dava para ser Era o que era feito, né? possível, ou a outra opção também que eles tentavam era ir para o túnel de vento que é Ah, em isso que eu ia Goiânia. perguntar. Eu vi a gente conversou um pouquinho, você falou do Isso, tem túnel um de... túnel de vento, que é uma espécie de um trampolim gigantesco, Uhum. né? Que tem o vento e eles conseguem fazer lá, simula, né? Não tem o salto, mas simula pelo menos essa sensação de estar no ar, Mas aí você, assim, né? até linkando um pouquinho com isso que você está falando, aproveitando a pergunta aqui do Matheus, que é o Psicologia do Atleta, é o Matheus. Ele está perguntando exatamente isso pela questão do ambiente, né? Quando a gente fala de área, ambiente aquático, que não é natural do ser humano, como é que fica essa questão, né? Porque a gente está falando de um esporte de risco, você já citou a questão da lesão, mas como é que você via, né, a questão do ambiente, né? Pelo que eu entendi que ele está perguntando aqui, de performar no ar. Então, não era uma questão. Não, né? Não era uma questão. É que nem você falar que a água é uma questão para o nadador. Não é uma questão. É quase que o Né? Eles habitat estão natural deles, né? exatamente assim. Eles estão super acostumados, eles amam fazer isso, eles são Isso eu achei muito apaixonados. interessante no teu É artigo, muito porque legal. isso aparece muito forte, né, Clara? Assim, eles são movidos, eles falam em sonho, né? Era um sonho para mim estar aqui nessa equipe, fazendo paraquedismo Sim, militar, né? E a gente que, sim, eu lendo, eu nunca ia imaginar que o cara tá ali, ele ia imaginar, não, eu quero participar, eu quero ser paraquedista militar, né? Ele já tá ali no exatamente. militarismo, ele já tá, mas entrar na equipe, né? Assim, achei isso muito interessante, de ter o prazer, o É. sonho, né? De ter, que é Uhum. uma mola propulsora. Eu acho que até ajuda nesse manejo do risco, né? De ser um esporte. Sim. Porque assim, até quando eu perguntava para eles, né, assim, mas vocês não têm medo, né, Aham. assim, mas e os riscos? Ele falou, "Olha, se a gente pensa nos riscos, a gente não salta, Uhum. né? São pessoas que estão acostumadas a isso, fazem isso desde os 20 anos, né? Uhum. Então tá assim, 20, 10, 15 anos fazendo isso da vida, saltando, Naturalizou, né? né? Então, assim, é uma coisa que eles amam, eles são apaixonados. Você dizer para eles, ó, você não pode fazer isso porque é Aí é o perigoso ou porque problema. tem. Então, Mas assim, você não. Era uma palavra assim que você não podia falar com eles. Assim, mas você não tem medo? Assim, sim, a cara, medo a Isabela gente até tem, falou mas isso. vai com medo mesmo, né? Vai com É. medo mesmo, porque se você for ficar pensando no medo, você não se joga, É porque a gente né? parte do nosso lugar, né? É, É claro que assim, a é, Camila falou isso, né? Uma questão que é pra gente, a Isabela também, que para eles é algo natural, mas quando a gente avalia a sim, situação, é óbvio que a gente se coloca no nosso lugar de entender que, poxa, eu não saltaria, eu acho que eu teria medo, e para eles já é alguma coisa natural. Mas você fala um pouquinho também no teu artigo, e foi alguma coisa que apareceu no seu trabalho, que por mais que exista essa questão do prazer, né, de ser uma paixão e de ser natural, a prática se tornar natural para eles, também existia ansiedade, né? Eles competiam também, né, claro. Então, por mais sim, que existia a naturalização da prática, mas existe tudo que envolve as variáveis que envolvem a competição. Então, aí a ansiedade aparecia, é isso? sim, sim.
Eu acho que apareceu várias coisas, né? O primeiro fator que eu acho que aparece é uma preocupação que eles tinham também com relação à família, né? Uhum. Porque quando eles iam para fora, quando eles iam para Resende, quando eles iam para Boituva treinar, eles ficavam 2 semanas, um mês distante da família, Uhum. né? E era só para E treinar já mesmo? Ou só era para treinar, só para treinar? só para treinar. Né? Mas é isso, é um histórico militar. O militar está acostumado a ficar longe Sim. da família, né? Por conta de missão, por conta de treinamento e tal. Mas isso aparecia às vezes no relato deles, assim, da esposa que está doente e eles precisam ir, eles estão longe, eles são os provedores da família, né? Do filho que adoeceu, do filho que está dando problema em casa e eles são os provedores e eles não podem estar, não estão em casa. Então eles ficavam um pouco assim entre a cruz e a espada, né? Entre o sonho de construir, estar presente na família e o sonho de poder ser paraquedista, conquistar alguma coisa, etc. Uhum. e tal, né? Esse é um Então acho que tinha conflito, um, né? um Surge um conflito. conflito, né, interno grande, né? É, E aí, como é é. que você Assim, é bem semelhante ao que a gente encontra em atleta de alto rendimento, que né? Que abdica, passa né, de uma muito série de tempo, coisas? né? É, Abdica da família, né? Mas quando você tem filho, isso, sim. né, ganha um outro colorido, né? Isso é uma questão até, claro, assim, uma coisa que me surgiu agora. É a faixa etária, né? E a longevidade dessa equipe, assim, qual é mais ou menos a média de idade? Quanto é quanto tempo Então, você consegue isso, ser um isso atleta? era uma outra questão, né? Isso era Aham. uma outra questão, porque assim, quando eu entrei, só para repetir responder a Camila rapidinho, tem mulher Tem, sim, mulher. Camila. Tem A mulher, Thaís, tem equipe. inclusive, trabalhou com a equipe É, feminina, né? isso. É, esqueci o que eu estava falando. Ah, da idade. É. Isso era uma das questões, porque você tinha o pessoal mais velho, que estava mais próximo de se aposentar Uhum. no paraquedismo, mas que eram mais experientes, os mais experientes e os melhores, né? E aí, se você tira essas pessoas para entrar os novos, Você perde uma cai muito o experiência. nível. Aham, Cai muito o nível e eles não têm chance de ganhar o campeonato. aham. Então, assim, eu peguei a equipe nesse momento, né? Tinham E você fala se três mais aposentar, velhos, aposenta com quantos anos? Assim, esses que estavam para se aposentar, você está falando de que idade, mais ou 40 menos? e poucos anos. Uhum. 40 e Até poucos que para esporte, se a gente pensar anos. em alto rendimento, é uma idade. Acho que eles estavam. Bom, já faz 5 anos, né? Aham, Estava aí, eu acho que uns com 40 alguma coisa. aham. Já, né? Esse ano passado, eu conversei com um deles e ele falou que ele se aposentou e foi lá para Boituva, foi morar em Ah, Boituva, é? foi ser uma espécie de coach, né? Aham, De uma equipe lá, aham, né? Civil, muito legal, assim, aham. né? Então, assim, você se aposenta, né? E vai para reserva, né? É isso. Aham. Então, você não aposenta propriamente, né? Você vai para Sim. reserva mas enfim, então tem essa questão, né? Aí foi o conflito da equipe. Então assim, eu tive que trabalhar muito essa questão do grupo, da equipe, né? Da coesão do grupal, da liderança, porque a pessoa mais experiente que tinha na equipe era uma pessoa também muito assim self-centered, né? Aham. Muito centrado em si, era o que ele achava melhor, do jeito que ele achava melhor. Ele era o melhor atleta da equipe, mas Uhum. também assim já estava para se aposentar, também não conseguia passar os ensinamentos para os mais novos, não tinha paciência dos mais novos. Os medianos queriam ocupar o lugar, queriam porque eram, Aí ele se sentia deixa eu ameaçado explicar. também, de alguma forma, né? Fica uma Não sei se é ameaça nele. ameaçado. Eu acho que os outros queriam entrar, mas eles também não tinham a rodagem que ele tinha. Aham. Entendeu? Então, assim, deixa eu explicar. Isso tudo é na FQL, né? Porque são quatro, né? Não dá para fazer assim. São quatro e mais um em cima filmando, que é o câmera, né? E Aham. aí tinha mais dois de reserva, entendeu? Então, Aham. esses dois ou três de reserva, esses dois da reserva queriam entrar.
Uhum. né? E para eles entrarem, os mais velhos tinham que sair. Mas para eles saírem, o nível do time Ia caía muito e eles cair. não tinham chance. Então, assim, Uhum. ficava assim, uma guerra Uhum. entre eles, né? É, que foi muito o que foi trabalhado, né? Assim, essa Era o que questão da coesão aparecia da demanda do grupo, grupal. né? Isso, trabalhar essa coesão. Eu falei, qual é o objetivo de vocês, né? A gente quer ganhar eles tinham três competições, se eu não me engano. Era isso. O militar, o civil, né? E quem ganhasse o militar ia para o Mundial. Então eram E duas aí, competições nacionais e essa e internacional para uma quem ganhasse internacional. para participar do Exatamente. Mundial. Aham. A internacional, o mundial, podia ser um misto de atletas. Não, Uhum. não necessariamente tinha que ser a equipe que ganhou, sabe? Mas Uhum. geralmente era a equipe que ganhou que ia. Aham. Mas assim, eles queriam ganhar o FQL, né? Enfim, porque eles estavam batendo na trave, na verdade, assim, batendo na trave são três competidores, né? Exército, Marinha e a Aeronáutica são três competidores. É, então, assim, se você O perde, terceiro já está você pode garantido. ficar em último, né? Então, tipo assim, é horrível, né? Porque é muito pouca gente, mas Aham. eles tinham, assim, Uma rivalidade. um desejo, uma rivalidade muito forte, especialmente com o pessoal da aeronáutica, que tinha Aham. muito mais investimento, conseguia fazer muito mais salto, eram detentores das aeronaves. Então, assim, é, né, tem que falar assim: oi, aeronáutica, por favor, você me empresta para Posso? poder treinar, para eu tentar competir com você. A base da Então, assim, era muito. camaradagem. Exatamente, E né? Era como é que era muito isso, assim, delicado. Eu fiquei curiosa de saber a tua rotina, né? A sistematização do trabalho. Você tinha os dias certos para você ir lá? Você já marcava os atendimentos? Ou você tinha meia hora para falar com todo mundo? Como é que era estruturado Não, eu isso? fazia com eles que eu fiquei tentando retomar isso na minha memória, mas eu Aham, ia lá com eles cerca de uma vez por mês, mais ou menos. aham, Então a gente marcava ou lá em Deodoro, ou lá na Urca, né? Eu ia conversando com eles individualmente, porque é isso, às vezes eles passavam um mês em Resende, um mês em Boituva, né? uhum. Às vezes passava um mês lá sem treinar porque choveu o mês inteiro. Aí não dá para Então, treinar. assim, não dá para treinar. Não dá para Aham, treinar. Então, assim, ainda tem isso. Eles vão treinar e as condições não são ideais, eles não podem treinar. aham. Então, eles ficam lá, olhando para o teto, sem fazer É, nada, mas eu imagino que assim, esperando, uma vez por né? mês também, eles treinando sem ter treino, sem ter as condições ideais, você indo É, uma vez por mês para é, atender uma demanda. Você falou tanta coisa aí de necessidade que eles tinham para ser trabalhado, é. né? Imagino Aham, que sim. era uma avalanche assim para você, né, de demanda, né? Eu ficava assim bastante tempo com ele. Assim, uma vez por mês eu ficava 2 horas, 3 horas, né? Teve uma vez que eu passei um filme para eles lá na Urca, eles Aham. montaram o negócio. Então a gente passou o filme, a gente fazia dinâmica, né? Eu ficava um tempo com eles, E, assim, né? essa adesão deles era boa, o trabalho, assim, Era como é que é a maravilhosa, receptividade? Inclusive, era você foi maravilhosa. até condecorada, né, com uma medalha, Eu né? fico até Pena que emocionada. não tem nem a foto que eu não posso mostrar. É, eu tenho como colocar aqui? Tem, você tem, acho, eu não sei se eu vou conseguir te explicar, mas tem uma carinha aí que você acessa as suas fotos, tem um quadradinho, na verdade, onde você consegue acessar as fotos, e aí você clica na foto que vai aparecer aqui. Não tô achando. É, a gente bota lá depois Depois eu na mando. Soperd. Depois eu mando. Ele tinha muita demanda, assim, a adesão deles eu me surpreendi, né? Porque eu achei que não fosse, né? Assim, cara, eu, mulher, jovem, sabe, entrando no meio militar, um bando de cara, assim, muito mais velho, muito mais experiente, Uhum. é, não é ser experiente, mas com uma rodagem muito maior, né? Aham. No esporte de vida, eu achei que ia ser tipo assim, cara, tira essa Vou garota ficar daqui, uma entendeu? semana e vai Quem, embora. quem você tá achando que é, garota, sabe? Mas Aham. assim,
eu fiquei impressionada com a adesão. Fiquei Aham. impressionada, eles são os queridos, né? Eles são assim, muito queridos mesmo. É, eles assim compraram a coisa, né? Uhum. Compraram assim de uma maneira incrível, né? E Foi teve quanto isso, tempo? né? Você ficou o Eu quê? Dois fiquei anos? acompanhando com eles um ano, né? E aí, nessa passagem de ano, né? Bom, nesse um ano, ele foi quando eles fizeram essa homenagem, né? Eles solicitaram para que eu ganhasse a premiação lá de civis que ajuda militar. Tem um nome lá especial que eu sempre me esqueço também. Sou péssima com o nome, deu para perceber. E aí, enfim, fiquei muito feliz, né? Eles foram para Arizona e eles me compram também um livro de um paraquedista. O primeiro capítulo é péssimo, porque é o cara caindo, o paraquedas não abre, sabe? Eu falei, Nossa pelo Senhora. amor de Deus, para que vocês me deram isso, gente? Não tá legal esse primeiro capítulo. Eu fiquei nervosa lendo o livro. Eu falei, não, para vocês Aham. entenderem, né? Assim, o que que é, A porque realidade deles, é é. a realidade deles, né? Aham. Mas é muito legal, eles fizeram dedicatória e tal. São Então, pessoas com quem eu tenho ligação até hoje, né? Eu sou próxima sim, deles criou um até vínculo, né? hoje. Criou. E aí eu até peguei que perdi um pouco passou, eu acho, o time, mas eu vou voltar em duas coisas que apareceram. Primeiro, que tem a ver com essa prática que você está falando, até do vínculo, né? E o próprio trabalho da psicologia do esporte. A Adriana, né, que é a nossa colega, ela perguntou como é que é essa escuta psicanalítica, né, aplicada ao esporte, como é que você aplicava essa abordagem dentro do esporte. E o Paulo que trouxe essa questão da disciplina, né? Você nota, assim, você tem experiência com outros esportes, né? Você trabalhou também com vôlei de praia e vôlei de quadra, enfim. Você nota, existe alguma tendência maior à disciplina deles no trabalho da psicologia? A gente sabe que a disciplina transcende, né? Mas eu digo no trabalho da psicologia. Você acha que essa adesão, ela tem a ver com isso também, com o perfil, talvez? Eu não sei, talvez, eu acho que o que apareceu, acho que para mim, quando você fez essa pergunta, eu acho que não é uma questão de disciplina. Eu acho que eles gostavam, sabe? Não é Uhum. aquela coisa assim, a gente tem que fazer porque mandaram e não sei o que. Não, não. Eles Sim. gostavam, eles aderiram, eles toparam o trabalho, eles compraram essa ideia, sabe? Aham. E eles viram os efeitos, eu acho que isso que é legal, né? Porque eles já tinham tido com uma outra pessoa que era militar. É, eu não lembro se essa outra pessoa tinha essa formação em psicologia também, mas ele dizia que tinha, mas eu não lembro se efetivamente ele teve. E era coach. Então, assim, ele já teve esse trabalho, eles já tiveram esse trabalho prévio com essa pessoa, né? E aí é alguma coisa mais voltada para um treinamento mental, de relaxamento das ansiedades, né? Treino de respiração e tal. É, e aí entrou eu, né? E, e, E assim, eu acho que eles aderiram, eles gostaram. Acho que é menos uma questão de disciplina e mais uma questão de aderência, sabe? Identificação com o trabalho também, né? Gostaram do trabalho, né? E eu acho assim que é um grupo que era carente, carente Sim. de atenção, sabe? Porque Aham. assim, apesar de ser um esporte militar, tinha pouco investimento. Aham. Né? Então é isso, assim, eles não conseguiam fazer o treinamento, né, que eles precisavam, eles não conseguiam, eles faziam assim um ratatá entre eles para poder comprar o voo para eles poderem ir, Assim, tinha um né? investimento até pessoal, né? Assim, deles Isso, quererem tanto exatamente. aquilo que eu vou investir para que Exato, aquilo possa acontecer, né? exatamente, né? Então, assim, quando eu entrei, eles fizeram uma adesão, mais ou menos assim, para o final do ano, eles conseguiram um preparador físico também. E aí, Isso por nossa, conta estavam. deles. Não, o Salgado, que era uma espécie de coach deles, né? O Capitão Salgado, ele conseguiu, não sei
de que meios ele conseguiu, mas ele conseguiu um preparador, que aí era para a equipe. Então, assim, estavam felizes da vida, entendeu? Aham. Então, Tudo psicólogo, tem psicólogo, preparador, preparador, se achando. cara, pô, agora Então, vai esse tudo. bagulho, né? Agora vai esse bagulho, né? Então, assim, eu acho que teve essa adesão mesmo, sabe? Eu acho que é menos Aham. uma questão de disciplina, porque eles são militares e são disciplinados, Uhum. e mais uma aderência ao trabalho mesmo, né? Uhum. E da outra A, questão que eu perguntei qual da. é a outra questão mesmo? A outra que a Drix perguntou da aplicabilidade, né? Da escuta Ah, psicanalítica, da sim. abordagem no esporte. Como é que você desenvolvia Então, isso? então, como eu tinha dito antes, eu fiz um trabalho mais voltado para a coesão grupal, de liderança, né? E eu fazia alguns atendimentos individuais quando Uhum. eles solicitavam ou quando eu achava que precisava. Então, assim, às vezes eu ficava assim, 2 horas conversando com um, né, trocando. Eles às vezes fora, porque tinha esse adendo também, né? Porque às vezes quando eles estavam fora, em Resende, em Boituva, em sei lá onde, o celular não pega, gata, né? Ah, meu Deus. Então não tinha Então, nem como assim, saber como tá, como foi treino, treinou, não treinou. não tinha como fazer essa live, entendeu? Não tinha como fazer chamada de vídeo, não tinha, porque a internet não pega. Então, Aham. eles conseguiam, às vezes, assim, eu pedia para eles, depois do treino, eles faziam uma espécie assim, de feedback, eles tinham um nome próprio, eles faziam um feedback do treino. Então, Aham. tá, então depois vocês fazem esse feedback, né, do que foi positivo, o que foi negativo, o que precisa melhorar, o que cada um precisa se empenhar mais, vocês me passam isso. Então, Uhum. um ia, né, anotava e me passava, Uhum. Então, né? você tinha um acompanhamento à distância, mas eles também tinham Isso. comprometimento. Mas assim, via e-mail, né? Uma coisa assim bem mais remota do que a gente Sim. tem hoje, por conta de sinal mesmo, né? Na época e pelo local mesmo que eles muitas vezes estavam, não pegava o sinal, Aham. né? Mas eu entendo que não deixa nem de ser assim, já era uma intervenção na medida em que eles teriam que analisar o que tinha sido bom e ruim, né? Então eles Sim, estavam ali sim, pensando sobre aquela prática, sobre as exato. necessidades de cada um, e você É, recebendo, imagino que você isso, poderia pensar nas estratégias que você teria de intervenção. A Drix perguntou, isso. a Cláudia respondeu, Drix, que tem mulheres sim, tem uma equipe, né, Clá? Fala aí que a Thaís trabalhou também, né? É, Não sei se hoje existe. quando Hoje tem, será? tem o vou deixar a pergunta da psicanálise em suspenso para poder falar isso e aí depois eu falo da psicanálise, tá? Tá. É, quando eu, de um ano para o outro, então eu descubro a gravidez, né? Entro no doutorado e aí fica muita coisa para minha cabeça. Eu dava aula em Cabo Frio, na Veiga, então assim, fica Uhum. muita coisa. Eu falo com eles assim, não vou dar conta, né? Infelizmente vou ter que abrir mão. O time meio que se vai se desmantelando também. Então Uhum. essas pessoas que se aposentam decidem se aposentar mesmo, né? Já E estavam nesse outros processo, né? já estavam nesse Você falou. processo. Ó, essa é a minha última competição, né? Então já estava nesse processo. E por outro lado, e tem outras pessoas que tomaram outros rumos mesmo, né? Quiseram sair assim da equipe, enfim. Então, eles pedem para eu continuar com eles mais esse ano, né? Eu falo que eu posso continuar com eles até eu ter a Catarina, né? Até esse período. Uhum. E eles também super carinhosos, né? Aquela foto é lá no consultório, eu já estava grávida, né? Enfim, e aí eu pergunto se eles têm interesse em continuar com o trabalho com a Thaís, que é uma estagiária, que eu acompanharia ela, né, de perto. Eles topam, mas como o negócio estava meio capenga, o negócio não vai muito bem. E aí surge essa solicitação para acompanhar o time feminino, né? Uhum. É, eu pergunto para a Thaís se a Thaís quer, ela topa, né? Legal, mas a gente encontra mais dificuldades ainda, porque no caso do feminino, nenhuma era do Rio.
Uhum. Eu Então, lembro uma disso, eu cheguei a é, acompanhá-la, né, um tempinho na supervisão, depois que a gente teve a passagem de isso. bastão. Então, além de todas as dificuldades que você citou, né, de local de treino, enfim, da É, parafernália toda, ainda tinha questão para ela, com o feminino, de nenhuma ser do Rio. Então, ela só nenhuma encontrava CDB. quando ia para esse centro de treinamento em São Paulo, né? É, Pelo que eu elas me se lembro. encontravam, tem isso, elas se encontravam quando ia para Boituva, né? E E tava com a uma em cada, Thaís, e estava uma cada, no Nordeste, uma em uma cada em canto. É. Brasília, três, acho que eram de São Paulo, mas de cidades distintas. Aham. Então, assim, elas só se encontravam quando ia para Boituva, né? Uhum. Elas sim, elas tiveram menos adesão, né? Aham. Menos aderência, acho que por N motivos. Aham. É, mas teve essa dificuldade, né? Mas Uhum. tem, a equipe existe, tanto a masculina quanto a feminina existem, Uhum. né? Camila ainda não está aparecendo o É, não, negócio a cara lá. tadinha tá. Não, a gente começou, ainda tem um tempinho. Eu vou pedir para a Clara responder a última pergunta que ficou, né, em suspenso. E aí a gente faz, vou pedir para você mandar o seu recado final, porque vai aparecer na sua tela, tipo, faltando 2 minutos, contagem regressiva e fecha na nossa cara, entendeu? Tá A bem, única mas coisa ainda que não você vai apareceu. fazer é porque a gente Aham. começou mais ou menos 7h19. Então, Atrasado. Foi. teoricamente, temos uns 10 minutos, mas é, Tá. e aí quando aparecer para você salvar, é só você botar salvar no IGTV. Qualquer lugar que diga salvar, você clica, não clica em excluir. Então, não precisa se preocupar, que a Camila dá o Tá. jeito depois. A Camila é a nossa salvadora de lives. Tá Então bem. vamos lá, mas fala então da. Mas então o feminino é meio que isso, né? O trabalho meio que morre. A pessoa que fica à frente disso, que é o Salgado, ele vai morar um tempo no Chile, né? E aí, enfim, aí a equipe se renova, né? Então a equipe masculina existe, a feminina existe também. A masculina, ano passado, ganhou o campeonato que eles queriam, Ah, é, né? E que aí foi legal. muito legal, porque assim, dei parabéns para eles, né? E aí um deles falou: "Ah, você faz parte disso, muito obrigada", Isso né? Assim, não tem tem preço, né? Esse dois da reconhecimento. equipe de sete, tem dois que eu Aham, acompanhei, né? Dois aham, ou três que eu acompanhei. Então, assim, muito legal, sabe? Mandou áudio, super feliz, super contente, foi muito aham. bacana. A conquista que eles já vinham, né, em busca, né? Um tempo. Porque assim, nesse ano que eu entro, eles fizeram um bom campeonato. Foi o melhor campeonato que eles fizeram até o momento. Ó, o Salgado. É Olha o Salgado, ele? tô falando de. É, o Salgado, Entrou ó. Te bem na mostra o hora. Salgado. Entrou na hora que eu tô falando dele. A orelha dele deve ter queimado, né? Então, assim, quando nesse ano eles fazem o melhor campeonato deles, né? E você podia falar um pouquinho aí, Salgado. Ele falou top demais, tá lá o elogio. Top demais. Eles ficam, mas eles não conseguem ganhar, né? Uhum, O campeonato, enfim, tem uma série de questões que acontecem, mas eles são muito agradecidos pelas conquistas e tal, pela aham. evolução que eles tiveram, É, ele tá né? falando, ó, Então, essencial ao trabalho. Esse reconhecimento é muito bacana, né? E até o nisso, né, Salgado de passar tanto tempo e eles atribuírem a você também a conquista, né? Muito Ele legal. foi pro Chile, né, Salgado, e depois ele pediu para eu escrever uma coisa sobre psicologia também, que ele queria, então eu mandei para ele o material, enfim, Aham, né, então, assim, foi um trabalho muito bacana, né, eu estou muito contente de ter podido compartilhar aí, mas antes de aham. eu me despedir, então, né, que a Drix, não sei, alguém perguntou, É a Adriana. A gente chama ela de Drix. É de Goiás, Drix, ela é professora lá é, da Federal de Goiás. Não perguntou sei da se ela tá aqui ainda. psicanálise, né? Perguntou da psicanálise, o que eu deixo sempre marcado, assim, não é um tratamento, não é uma análise que se Uhum, vai fazer, né?
E que a psicologia do esporte ela é única, né? Uhum. Independente assim, da abordagem, mas o que vai diferenciar é que cada profissional com a sua Desculpa, abordagem. Dri. Não, desculpa, é que eu falei federal é da PUC, desculpa. Cada profissional na sua abordagem vai ter um modo de ver o atleta, vai ter um modo de ver esse ser humano, né? Vai ter um modo de ver o mundo, né? A gente vê o mundo com essa ótica, né? Então eu Uhum. acho que o que a psicanálise traz é menos técnicas, até porque para a psicanálise não existem técnicas, né? Menos técnicas e mais uma escuta que é singular. Então é poder ouvir, né? Escutar as aflições dele, as angústias dele, né? Como é que vai ser isso? E dar algum direcionamento, fazer esse acolhimento, essa escuta que eu acho que Não, e casou super é bem pelo que você singular, falou, né? né? E casou muito Uhum, bem, assim, era uma necessidade que eles estavam tendo dessa escuta, desse sim, lugar mesmo de sim, um manifestação, né? reconhecimento. Exatamente. E aí Uhum, teve o sucesso, né? Assim, de dar. Aí você fala é, da adesão, você fala do comprometimento, da disciplina. uhum, Eu acho que é a sim. combinação desses fatores, né? Da necessidade de quem a gente está atendendo e do que você pode oferecer, né? Aí o Peter Uhum, tá aí uhum. mandando beijinho para você, É, a Isabela o que eu acho que é também. importante marcar que não é porque eu sou psicanalista, Salgado, eu falei isso antes, quando você entrou, eu Aham. falei isso, Ela tava que, falando né, disso, ele... que vocês tinham Foi. ganho, né, o time dos Cometas ganhou, eu falei com o Cury, né, enfim, acho que com o Neto também, né, enfim, mas eu acho que a importância que não é porque eu sou psicanalista, é isso. Eu estou no esporte, eu trabalhei com dinâmica de grupo com eles, né? Uhum. Eu trabalhei de diversas maneiras, diversas ferramentas, né? Uhum. É, dentro daquilo que cada um podia dar também, né? Então, uns demandavam muito mais, pediam para falar no telefone, uns pediam para ir no consultório para conversar, porque Aham. precisavam falar, estavam muito angustiados, né? Por N motivos, Uhum. né? Então, assim, são. Oi, amor. Catarina. Então são diversas assim ferramentas, né? Mas eu acho que a contribuição que a psicanálise traz é a da escuta, né? Uma escuta singular, uma escuta qualificada, uma escuta que não é qualquer e que autoriza o surgimento desses sujeitos, né? Isso em Uhum. conflito, com raiva, né? Ansioso, Ansioso, com medo. apaixonados mesmo Aham. assim, né? Uhum. Apaixonados mesmo assim. Então eu acho que é um pouco isso, Aham. né? Não, Dar lugar a foi. essa coisa super humana, né? Das Uhum. paixões e a raiva ao mesmo tempo, né? Eu tô vendo aqui que o pessoal tá comentando, tá te dando parabéns pelo trabalho, né? Cristiane Obrigada. comentou, o próprio Salgado, né? Parabenizando, acho que é esse reconhecimento. A Adriana Drix falando, né, da gente abrir esse espaço e qualificar a nossa psicologia do esporte, seja em que abordagem for, em que modalidade. Parabenizando aí a Sopérgia. É, a Isabela falando, né, da troca, agradecendo por Aham. você compartilhar. E eu, claro, em nome da Soperge, você também faz parte aí da nossa associação. Queria agradecer em nome da Soperge. Eu acho que cumpriu com maestria, assim, mais essa intenção que a gente teve de compartilhar essas experiências, do que a gente tem para contribuir. E te agradecer, claro, por você disponibilizar. A gente, ela estreou em lives com a gente, olha que honra. E foi maravilhosa, entendeu? Assumiu a live, deu problema técnico, ela foi lá e a gente resolveu. E que seja a primeira de muitas, ouviu, dona Ai, meu Clarice? Deus, não força a Primeira barra de. não, Adriana. Não força a barra não. Mas queria agradecer de coração e convidar o pessoal que ainda está aí assistindo a gente para acompanhar as próximas semanas. Amanhã a gente deve lançar a programação da semana que vem. Estão todos convidados a participar. E mais uma vez, obrigada, tá, Clá, pela grande Obrigada a explanação. vocês, assim, foi uma surpresa, né, esse convite para falar. Estão me dando 27 segundos Ó, para falar, né, sobre essa experiência que para mim foi assim muito querida, né? Eu tenho, aham. como eu disse, Dá contato para com ver o eles. brilhinho nos olhos.
Foi assim, muito querida, eles são muito queridos, eu aprendi muito com eles, fico muito contente de ter podido contribuir, né? E desse vínculo ter sido formado, assim, eu acho que foi assim, maravilhoso.